Você escuta vozes, frequências onde Olha que alguma coisa coisa bacana. fala. Eu tenho um Eu já grande... vi várias coisas sobre isso, é meio assustador até, né? Não, mas vou te contar Isso uma aqui. acontece. Tá. Ano passado, Congresso Espírita de Goiás. Tá. Luiz Ru, que é um grande amigo, mandar um abraço para ele, está investigando isso. Chama transcomunicação. É um aparelho especial ou é um rádio normal? Aí, que legal. Tá. Ele começou a trabalhar com isso, não sabia o que fazer. Então ele ligava um celular, um programa de gravar, colocava o negócio gravando o nada. Deixa aqui. Assim. Celular. Desliga. Liga o iPhone, Tá. gravador. O ar. Vamos ver se vai gravar alguma coisa. Que o seu ouvido não escuta. Não, para escutar. Não, eu sei, mas. Aí ele deixou gravando, apareceu uns negócios assim. Não, e ele no ambiente não estava escutando nada. No ambiente não estava escutando nada. Sei. Quando foi pegar, tinha palavras soltas. Ele falou, opa. Cara. Quem estava comunicando orientou ele. Falou assim, escuta. Igual as mesas girantes. Olha que bacana isso, Vilela. Nós precisamos de várias frequências para que a gente possa manipular as frequências e criar vocábulos, palavras. Constrói algo aí pra gente, que você dê pra gente as frequências, porque aí a gente vai juntar várias frequências, que é aquele pacote de ondas, né? Sim. Várias ondas que se conectam para formar sons. Nós precisamos de várias frequências, tá dando poucas pra gente. Por isso que a gente não tá conseguindo. Cara, sentou com os amigos, fez o aparelho, levamos. Enquanto eu fazia palestra no congresso, isso aconteceu comigo. Tá gravado, Guilherme. O Florencio pintava quadro e ele gravava. Depois dá pra gravar. Isso tem documentado, tá? Depois se você quiser eu te mando. Aí tá assim o nome. Valéria. Cerveja. É bem audível. A voz, cara, audível. Em português. Português. Valéria. A mesma voz? A mesma Sempre. voz. Cerveja. Aí, agora esqueci o lugar. Falou a cidade. Sei. Um lugar. Que doideira é essa? Aí ele... Valéria, cerveja. Valéria, cerveja e a cidade. Meu marido. Falou o nome do marido. A mensagem é essa. E agora, cara? E agora? Agora é o seguinte. Aí ele me perguntou, o que eu faço com isso? Eu falei assim, nós sabemos qual que é o lugar. É uma cidadezinha de Goiás, perto de Goiânia. Pequenininha. Cara, cidade pequena. Tu sabe que é a Valéria, que ela morreu. É. E que o marido dela chama não sei o quê. Agora, o que é cerveja? Vilela. Ele foi na cidade. Assim. Chega na cidadezinha. Ah, a Valéria. Ah, a Valéria. A Valéria. Morreu de acidente de automóvel. O marido dela é o fulano. Foi lá conversar com o marido. Eu falei, cara, você vai achar que a gente é doido. O Luiz, você vai achar que nós somos doidos. Mas eu tenho uma mensagem aqui pra você. Agora que mostrou, cara, o cara começou a chorar. Por quê? A esposa pegou o carro, foi pra casa de umas amigas, num churrasco, tomou umas cervejas. A hora que ela volta, tomou bastante cerveja, né? Sofreu um acidente, morreu. O que o Luiz Ru fez? Pegou a certidão de óbito. Então a gente tem o depoimento do marido, a certidão de óbito e a gravação. E aconteceu enquanto eu fazia a palestra. Cara. Vai explicar. Vai explicar. Por isso que eu falo, quer entender? Assiste Doutor Estranho. Não tem nada de estranho. A gente não tem, não sabe um mecanismo, né? Explicar um negócio desse. Mas é isso. A gente já viu muita obra
em desenho animado, em filme, falando sobre esse universo, né? Acho que duas que me vêm à cabeça é o Soul, né? Aquele desenho, que é um filme, uma Nossa, animação maravilhosa, né? maravilhosa. Dá pra você dar um resumo no que aquilo acertou? Porque eu lembro que tinha um espírito lá que tava esperando a vez de descer, parece. E ele tava procurando. Aquilo é baseado na doutrina do Eu espírito? acho, É uma não, mistura? eu acho que ali tem, isso é que é legal, ali eu acho que tem muita licença poética, ali tem um universo anime, É. você tem que colocar num desenho, Ser divertido, ser de ser interessante. divertido, de ser lúdico, de ser legal, Mas engraçado. fala muito sobre propósito, e tal, né? e ali, quer dizer, se você está em busca de precisão, não é bem o filme. Mas se você está em busca de inspiração, Entendi. legal. Tem um filme que eu acho que é Os Outros. É o mesmo indiano que fez O Sexto Sentido. É o da Nicole Kidman ou não? Vê se É, acha da pra mim. Nicole Kidman. Cara, muito O bom isso. Sexto Sentido e Os Outros Sexto Sentido. é de arrepiar. Os dois filmes são fantásticos. É de arrepiar. Porque Os Outros... Será que a gente dá spoiler? Dá. Pode dar? O filme O tem filme é antigo, né? Pô? 15, sei lá O cara quantos não anos. assistiu. Os Outros é o seguinte: você vê uma família Numa casa, com medo na casa porque tá tendo barulho. estão Você achando fala, que nossa, meu, é espírito. tem é espírito, tem espírito. Cara, no final do filme você descobre que a família assustada é que são os espíritos. Eles são mortos. É fantástico. Eles estavam com medo dos encarnados. É. Eles eram os espíritos. Isso eu acho legal demais. Genial. E o Sexto Sentido, que é a mesma coisa, né? O menininho é o sensitivo, né? É. O médico psicólogo tá morto. Você se vê naquele moleque lá? Você teve essas experiências de ver gente muito, morta ou não? muito. Não, de ver não. Não? Você não eu tenho vê? Não, eu não vejo. Tenho muita intuição, percebo muita ideia. E a vida inteira mergulhado nessas reuniões, nesses fenômenos, né? Eu estou absolutamente convencido, Vilela. E eu tive uma experiência muito legal. A irmã da minha mãe, a tia Betinha, ela teve uma metástase e a minha prima ligou, a Rita, e falou assim: Haroldo, mamãe tá nos últimos momentos. Mas ela tá com muito medo, de morrer. Você pode vir aqui falar com a mamãe? E aí eu fui ver minha tia. Ela não fechava os olhos, ela não queria mais dormir com medo de morrer. E já estava assim, o médico tinha dado 2 dias, 1 dia. Aí eu sentei com a tia, porque eu já tinha participado dessas reuniões. Eu falei: tia, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Não existe morte. E eu tenho certeza que a senhora já está vendo o vovô, a vovó, tio Valdeir, tio Louro, que são os irmãos dela. Tá todo mundo aí para te buscar. As meninas estão bem, tia. Tá tudo criada, com os netos, tudo grande. A senhora já cumpriu, tia. Não tenha medo. Olha aí, a senhora tá vendo. Eu vi que ela olhou assim pro ambiente, sabe? Falei: a senhora tá vendo, tia. Eles estão aqui. A senhora tá indo daqui a pouco. Dá a mão para sua mãe e pro seu pai. Vai, tia. Tá cumprido. A senhora teve uma vida linda. Maravilhosa. A senhora fez tudo. Mais de 7 filhos. Vai, tia. Sem medo. Saí. 15 minutos depois ela morreu. Poxa. E é umas coisas tão engraçadas, porque assim, no outro dia foi o velório, família católica. Chamaram um padre para fazer isso, né? O padre não foi. Adivinha quem que teve que fazer? Vai tu mesmo. Então eu lá no velório, tive que fazer. Aí eu contei, falei isso tudo, né? Eu acho que se eu não tivesse vivido essas experiências, eu não teria tanta convicção, né? Para poder dar esse conforto. Agora, eu queria só dizer uma coisa, Vilela, isso não tira a dor, tá? A dor é a mesma. Você tendo a noção da imortalidade da alma, tendo ou não, perder alguém dói. Ponto final. Não interessa. Dói do mesmo jeito. A dor é a mesma. Aí você vai falar: Haroldo, então qual que é a vantagem de você saber da imortalidade da alma? A vantagem é que tira o desespero. Você está com o coração doído, mas você não está desesperado. Destroçado. Porque você sabe que aquilo não é o fim. Tem um conforto, né? É só uma etapa. A gente não veio junto,
e a gente não vai voltar junto. Cada um tem uma hora de vir e tem uma hora de voltar. A não ser que você faça caca e volte antes do tempo, né? É. Ô, Tuti, tem perguntas? Vamos lá, temos. Ó, o Igor Horta mandou: há uma passagem no Velho Testamento em que o profeta Eliseu diz ao seu servo que fui contigo em espírito. Isso seria um exemplo bíblico de mediunidade? É um dos vários exemplos, né? Um dos vários exemplos que eu acho que seria até interessante catalogar todos esses exemplos da Bíblia. Eu tenho vontade de escrever alguma coisa assim, mas trazendo o texto no original hebraico e no original grego. Por quê? Porque aí você consegue fazer uma tradução mais fiel, né? Mas o próprio carro de Elias, algumas simbologias do Velho Testamento, todas remetendo ao mundo espiritual, a essa dimensão espiritual, né? Isso para mim está mais claro do que o sol. Fala, Tuti. Ó, o Hamilton: se duas pessoas que ainda sentem a energia uma da outra e ambas são médiums não desenvolvidos, têm a sensação de que se viram pela última vez, existe a possibilidade de essa situação mudar? Mesmo sabendo que, quando essas sensações ocorrem, geralmente indicam algo inevitável? Você entendeu? Tá um pouquinho... Bom, deixa eu só... Eu acho assim, a gente tem que separar o que é impressão subjetiva, o que é emoção, o que eu sinto, o que é gatilho. Porque às vezes eu encontro com uma pessoa e aquela pessoa é um gatilho, ela desperta em mim memórias, traumas, sensações. Não tem nada a ver com vida passada. É só um gatilho. Isso pode acontecer com acontecimentos, com pessoas e tal. E tem encontros, tem, né? O próprio Vinícius de Moraes dizia que amigos a gente não faz, a gente reencontra. É verdade, né? As grandes amizades... É curioso, né? Porque você fala assim, gente, como é que essa amizade se formou? Você não consegue explicar, né? Parece que foi um reencontro. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar assim muito subjetivo e para a gente não dar muita corda para a imaginação. Senão vira um misticismo pueril, né? Aí fica imaturo. Então tem que tomar cuidado, porque nós somos emoção pura e às vezes a gente fantasia, né? Quanta gente aí achou que encontrou a alma gêmea, tá? Depois, Constrói toda depois a alma gêmea foi pro fora e o divórcio foi doloroso. Ó, o Thiago manda: navegando pela internet, sempre vejo casos famosos de crianças falando sobre outras vidas que possam ter vivido e até detalhes de suas mortes que, de certa forma, são encontradas testemunhas. Mas sempre são de outros países. Aqui no Brasil, há relatos de reencarnação com esses tantos de detalhes e provas, e aí eu quero complementar por que tem crianças que conseguem lembrar de vidas passadas. A criança, ela tá ainda fresquinha, né? Então a criança ela tá muito em contato ainda com a dimensão espiritual, mais do que a gente. Por que é nos Estados Unidos? Porque na Universidade de Virgínia tem um departamento cujo professor titular da psiquiatria era o professor Ian Stevenson. E o professor Ian Stevenson conduziu durante décadas estudo de fenômenos não ordinários. E um dos focos do Ian Stevenson eram relatos de crianças. Então ele publicou a pesquisa dele num livro que vale a pena, são 100 casos sugestivos, 100 ou 200? Agora, acho que é 200. 200 casos sugestivos de reencarnação. Que ele pegava o quê? Relato, a criança dizia assim: mamãe, eu não sou fulano, eu não sou eu. Eu sou um piloto. Eu morri na guerra, sobrevoando, era na Segunda Guerra, num avião tal. E eu fui enterrado no cemitério tal. O meu nome é tal. Aí o Ian Stevenson foi lá. Esse é um dos 200, hein? Foram no cemitério, encontraram a lápide, o nome do soldado, investigaram a história e fez exatamente do jeito que a criança estava contando. Né? Então, o Ian Stevenson é um grande pesquisador. Aqui no Brasil, nós temos alguém, ainda bem, né? Que é o professor Alexander Moreira, que é professor titular de psiquiatria na Universidade Federal de Juiz de Fora,
que está assumindo esse papel e está conduzindo várias investigações sobre experiências chamadas experiências não ordinárias, experiências de quase morte, de reencarnação. Inclusive ele fez agora um apanhado, publicou na Nature, na Springer, né, que é uma editora da Nature, o livro Evidências Científicas da Vida Após a Morte. É um livro só de pesquisas, é um livro científico, está palestrando no mundo inteiro. Nesse exato momento ele está lá na Universidade de Virgínia, fazendo umas conferências. Então vale a pena ler esse livro, da editora Springer, Evidências Científicas da Vida Após a Morte. Né? E nós temos um caso que é curiosíssimo, já é EQM, é uma Experiência pessoa... de quase morte. Experiência de quase morte. Essa era uma mulher, ela está numa cirurgia e ela tem morte declarada, morte cerebral, né? É importante dizer isso, né? Porque, veja, se eu tô lá, a pessoa está numa cirurgia, ela está monitorada, do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista cerebral. Parou o batimento e parou o eletroencefalograma, o cérebro não está funcionando. Exato. Acabou. 5 minutos parado. Morreu. Atestado, morreu. Não tem atividade cerebral. Não tem fantasia. O cérebro não está funcionando. Porque, veja, quando a gente está dormindo, o cérebro está funcionando. Ali não. Morte cerebral. Então, atestado de óbito. Daqui a pouco, pip, 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 volta. Ela volta. Fala. Ele falou, nossa, voltou. Ó, você tinha morrido. Eu falei, não morri não. Não morri. Eu vi vocês conversando, vocês falaram isso, deram meu atestado. E outra coisa, enquanto eu estava aqui, aconteceu um acidente ali no carro e essa pessoa morreu. Ela morreu porque eu conversei com ela. O nome dela é tal, tal, tal. Os médicos saíram, foram lá, tinha acontecido o acidente e o nome que ela deu, a pessoa tinha morrido no acidente. Quer dizer, aí não tem subjetividade. Né? Isso está registrado. O que tem é o seguinte, um preconceito muito grande. Algumas carreiras acadêmicas são destruídas. Muitas universidades perseguem o pesquisador que vai falar sobre isso. Então, há um preconceito muito grande. Isso está mudando um pouco? Está mudando um pouco. Né? Mas há realmente um grande esforço para não se incentivar. E como é que você faz isso? Você não deixa criar departamento, você não deixa criar laboratório, você não gera incentivo, verba para poder pesquisar. Aí como é que você vai pesquisar casos de reencarnação no Brasil? Poxa, você tem que ter uma grana para viajar, para entrevistar, para coletar os casos. Se você não tem um incentivo, por exemplo, se você não tem um CNPq que abre uma verba para poder investigar essas coisas, como é que a pessoa vai investigar? É difícil, né? Então é mais falta de incentivo do que falta de prova. Se a gente tivesse um investimento sério, mas nos Estados Unidos tem. Hoje é os Estados Unidos, a Virgínia, e no Reino Unido. O King's College tem um programa de investigação de fatos não ordinários, e aqui eu queria até dar os parabéns para o George Moll, que é um dos donos da rede DOR, que está investindo no Instituto IDOR, está investindo pesado na pesquisa científica. Ele não quer nem provar, nem negar. Quer investigar. Está investindo, criando bolsas para pesquisadores sérios investigarem esse tema. Que eu acho que nós temos que investigar. Né? Vamos lá, a última aqui. O Wallace mandou: a doutrina espírita fala sobre mundos habitados em outras dimensões e planetas. Qual é a relação entre essa crença e a visão científica atual sobre a vida extraterrestre? Tem a ver uma coisa com outros planetas ou são os mesmos planos nesse mundo aqui? Eu acho que tem. Aí a gente entra na questão do Doutor Estranho. Tá. Porque tem esses mundos visíveis que a gente consegue ver que são materiais. E aí, não necessariamente os mundos, os planetas que a gente está vendo são habitados materialmente. Né? E isso não exclui a questão das dimensões. Agora, eu gosto do Neil Grace, que é o grande cosmólogo que assumiu o programa Cosmos,
E ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: a diferença genética entre nós e um chimpanzé é de 2%. Um chimpanzé não compõe sinfonia. Um chimpanzé não faz podcast inteligência limitada. Então, e a gente não vai trazer um chimpanzé aqui para fazer um programa de 2, 3 horas com ele. Para conversar. Então, se nós tivermos um ser que seja diferente de nós para melhor, geneticamente, 2%, para que ele conversaria com a gente? Eu adoro essa metáfora do Neil Grace, né? Mas para quem não entendeu, eu vou citar Milor Fernandes. A prova de que existe vida inteligente fora da Terra é que até agora ninguém quis conversar com a gente. Faz sentido. Faz muito sentido. Haroldo, obrigado demais pelo papo. Eu queria saber se ficou alguma ponta solta, se tem alguma coisa que falta explicar direito antes da gente ir para as 3 perguntas finais. E te agradecer pelo papo, foi muito revelador, entendi muita coisa a partir de hoje. Poxa, que bacana. Não, eu digo que eu estou envolvido nessa questão da espiritualidade na vida inteira, né? Mas também na ciência, né? Exato, tá com um pezinho aqui, um pé lá. Pezinho, né? Eu sou formado em psicologia, eu estou acabando o curso de biomedicina e concluí meu mestrado, doutorado em neurociência pela UFMG e agora o pós-doutorado em Harvard, né? Em Harvard Medical School. Eu investigo transtornos mentais. A parte bem... Na tentativa de entender o que é o biológico, o que é do biológico e o que é não biológico. Né? Então tem esse lado meu também, né? Essa parte da investigação, que eu acho que as coisas se complementam, sabe, Vilela? Eu me inspiro muito no pessoal como Júlio Verne, Leonardo da Vinci. O cara envolvia com música, com pintura, com anatomia. Essas pessoas, eles se interessavam pelos mais diversos temas, né? Eu não gosto de ficar segmentando, não. Então é isso. Pô, obrigado demais, Haroldo. E eu sempre faço as mesmas 3 perguntas para todos os convidados, contigo não vai ser diferente. Queria saber, a primeira pergunta que eu faço sempre é: qual foi o momento mais difícil da tua vida? Rapaz, o momento mais difícil da minha vida foi na infância, por conta das dificuldades financeiras, de estar distante do meu pai. A minha mãe era empregada doméstica, eu morava com ela. Então, até os 10 anos de idade, eu morei com 8 famílias diferentes, né? Caramba. Esse foi um período muito difícil, assim, mas ele me ensinou algo que é a capacidade de estar em todos os ambientes, conversar com todas as pessoas e ser adaptável, né? Eu acho que mais adiante eu fui perceber o quanto que isso foi importante para mim. Mas não foi fácil, não. Foi uma infância bem difícil. A segunda pergunta tem muito a ver com o que a gente falou, né? A gente vai morrer um dia. Você falou em fim de uma existência, mas a vida continua. E para essa tua existência aqui, quais palavras você deixariam para as pessoas que estão assistindo esse vídeo daqui 300 anos no futuro, assim? Quais suas últimas palavras antes de engatar numa nova existência? Fui, mas contrariado. Porque eu acho que é uma bênção estar aqui, Vilela. Eu tenho a plena convicção na imortalidade, mas eu valorizo cada segundo que eu estou aqui. Eu acho que a gente tem que amar a vida e fazer com que a nossa vida transborde de amor, de relacionamento, de contato, de conversas boas, de coisas boas. Porque o que eu cheguei à conclusão? Não interessa se você está aqui com o corpo ou se você está do outro lado sem corpo, é sempre você. Então se você está mal, pode estar mal aqui e estar mal lá. Tem gente que está mal lá, tem gente que está mal aqui, né? Então a gente tem que aprender a viver. Por isso que eu adoro uma frase de Jesus: eu vim para que tenham vida em abundância. A gente tem que viver de forma abundante, transbordando amor, alegria, propósito, bondade. Eu acho que é isso. E a terceira pergunta é o seguinte: eu sei que você tem como perguntar para os espíritos, mas eu quero saber qual é a sua dúvida atual e para quem que você está perguntando. A minha dúvida atual é: como que a mente se relaciona com o corpo? Essa é a minha grande investigação. Qual é o processo da interação? Como é que é o mecanismo da interação mente-corpo?
Esse é meu enigma, assim. Eu durmo e acordo. Qual é a Pensando linha de nisso. pensamento hoje em dia que a gente tem na ciência? Porque antes a gente tinha uma visão muito ingênua do corpo e do cérebro. Agora, com o conhecimento que a gente tem do cérebro, a gente percebe processos muito sutis do funcionamento da célula. Sei. Então, tá muito mais fácil você perceber a mente afetando o corpo. Porque a gente sente isso na prática. Você fica nervoso, tem uma gastrite. Você está ansioso, aumenta o cortisol, É. não é? Como que um processo mental dispara processos orgânicos, né? Eu sei que isso acontece. Eu estou interessado nos mecanismos genéticos e outras coisas, né? Essa é a minha grande dúvida, né? Porque eu acho que através disso a gente consegue trabalhar uma espiritualidade mais pé no chão. Uma espiritualidade que pode ajudar as pessoas. Em que sentido? O que eu preciso fazer para melhorar a minha saúde? Para dormir melhor, para ter uma saúde mental melhor. O que a espiritualidade pode contribuir para isso? Espiritualidade e saúde. É a minha grande busca. Entendi. Esse meio do caminho, né? É. Pô, obrigado demais, Haroldo. Ô, Espero que a gente Miguel, converse foi isso. mais Com certeza. sobre outros assuntos. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado, Tuti, é contigo aí, cara. Galera, é o seguinte, se você chegou até o final e ainda não deixou o seu like, você está moscando. Então já deixa o seu like. Eu espero que esse vídeo ele tenha mais visualizações, não só de pessoas vivas, mas arranjar um jeito deles conseguirem através... Galera, vocês dão um like aí, vocês dão um jeito de Exato. interferir aí, dá like. Interfere no YouTube, dando like. Eu não sei como, mas vai acontecer alguma coisa aí Dá um sobrenatural. Vamos ver. Aí o YouTube vai mostrar uns inscritos vivos, uns inscritos não vivos, os likes dos vivos. Podia ter isso, hein? Podia. Já pensou? Já pensou? Poxa, vai ser muito legal. Então, galera, é o seguinte, se você chegou até o final e ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like, se inscreve no canal, torne-se membro para não perder nenhuma live. E se você quer Exato. provar pra gente que você chegou até o final, O que o pessoal escreve nos comentários aí? óculos flutuante. Escreva nos comentários óculos flutuantes, só quem assistiu tudo vai saber do que a gente tá falando. Então, obrigado demais. Redes sociais, você já passou ou não? Não, @HaroldoDutraDias, que é meu Instagram. O YouTube eu tenho 2 canais, que é o Odisseia Academy e o canal Espiritualidade e Vida. Fechou. Então sigam o Haroldo em todas as redes sociais. E você tá aqui, então, obrigado por ter vindo. Beijo no cotovelo, tchau. Fiquem com Deus. E que bom que vocês todos vieram, os vivos e os Isso. mortos. Valeu.